Madrid venceu o Atlético de Bilbao neste domingo aqui no estádio Santiago Bernabéu em dia de Rodrigo. O Raio marcou os 2 gols da vitória do time de Carlo Ancelotti por 2-0 em um jogo que também ficou marcado pelo retorno de Éder Militão aos gramados depois de 7 meses e 19 dias se recuperando de uma lesão grave no joelho. O zagueiro brasileiro está de volta, entrou nos acréscimos da partida e voltou a ter minutos em campo, um reforço importantíssimo para o técnico Carlo Ancelotti pensando no que vem pela frente na temporada. Mas hoje o nome do dia por aqui foi Rodrigo, com esses 2 gols da vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Bilbao, um jogo no qual o técnico Carlo Ancelotti até falou depois da partida que o time não teve a intensidade que vai precisar ter daqui 9 dias, quando recebe o Manchester City aqui nesse estádio no jogo de ida das quartas de final da Champions. Primeiro destacar que Vinícius Júnior hoje não jogou, ele cumpriu suspensão depois da acumulação de cartões amarelos, e Jude Bellingham, depois de perder 2 jogos por ter sido expulso na partida contra o Valência, voltou a campo e foi titular nesse jogo. Sem o Vinícius Júnior, o que Carlo Ancelotti fez foi colocar Brahim e Rodrigo como as 2 referências no ataque do Real Madrid. A gente viu o Rodrigo jogar mais escorado pela esquerda. O Real Madrid jogou num esquema 4-4-2 que em determinados momentos da partida até mais parecia um 4-2-2-2, com Tchouaméni e Toni Kroos fazendo a dupla de volantes. O Real Madrid tem jogado dessa forma, com Toni Kroos e mais um jogador jogando com dupla de volantes. Fede Valverde aberto pela direita e Bellingham pela esquerda, mas que atuavam muito pelo centro do campo também. E na frente, como eu disse, Rodrigo e Brahim. Logo aos 8 minutos de jogo, Rodrigo, em uma jogada que Brahim inverteu o jogo, fez uma jogada individual maravilhosa e marcou um golaço de fora da área. Um gol muito importante para o Rodrigo, que nessa temporada, principalmente nesse início de ano, fazia bons jogos com o Real Madrid, mas não estava conseguindo entregar os gols que se pede a ele por ser o atacante do time, né? Ser uma das referências no ataque. Logo aos 8 minutos, Rodrigo encontrou o gol e abriu o placar depois, como eu disse, de marcar um golaço. O Real Madrid e o Atlético fizeram um jogo de primeiro tempo com pouquíssima intensidade, com baixo ritmo de jogo. O Atlético de Bilbao, no próximo fim de semana, disputa a final da Copa do Rei da Espanha e claramente estava gerindo os minutos em campo, como o Real Madrid abriu o placar muito cedo, logo aos 8 minutos com o Rodrigo. O time de Valverde, Ernesto Valverde, estava mais controlando a partida. A gente teve um segundo tempo melhor do que um primeiro tempo, com mais ocasiões de gol, com mais jogo, na verdade. O segundo tempo já começou com uma bola na trave do Brahim, com uma grande defesa do Lunin. E aí a gente teve o lance polêmico da partida. Bellingham, parece que é o Bellingham que lança o Rodrigo, que sai correndo pela esquerda, entra na área e é derrubado, pênalti. O árbitro não marca o pênalti por considerar que o Rodrigo estava impedido. Mas a bola que chega ao Rodrigo, ela não vem do Bellingham, ela vem de um jogador do Atlético de Bilbao. Um lance que gerou muita polêmica, muita irritação com a arbitragem aqui no estádio Santiago Bernabéu, e um lance que alguns especialistas de arbitragem aqui na Espanha já estão considerando como uma falha do árbitro de ter dado um impedimento, sendo que a bola que chega aos pés do Rodrigo não vem de um jogador do Real Madrid, e sim do Vesga, o jogador do Atlético de Bilbao. O Ancelotti faz algumas substituições no jogo e aos 30 minutos de partida temos o segundo gol. Aí sim, uma assistência de Jude Bellingham, que corre e lança Rodrigo de novo, que entra na área e faz o segundo gol do jogo, de novo atuando pela esquerda, e aí levanta muitas especulações de o Rodrigo atuar melhor pela esquerda, de o que o Carlo Ancelotti vai fazer na próxima temporada, já que vai contar com muitos atacantes pela esquerda. O próprio Rodrigo falou na zona mista em relação a isso, diz que ele não está preocupado com o que vai ser na próxima temporada,
que ele quer entregar os gols que ele tem conseguindo entregar hoje, atuando pela esquerda, também pela direita, e que vai ser um problema do Carlo Ancelotti que vai acontecer na próxima temporada com o ataque do Real Madrid. Fede Valverde saiu de campo sentindo, Ancelotti disse que é apenas um golpe, parece que está tudo certo com ele. O Real Madrid agora tem 2 dias de descanso pela frente, porque esse jogo contra o Atlético foi o último antes do time receber o Manchester City aqui no estádio Santiago Bernabéu, jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, no próximo dia 9 de abril. Até lá o Real Madrid já não joga, o time agora tem segunda e terça-feira de descanso, volta a trabalhar na quarta-feira e vai com certa tranquilidade de continuar na liderança do Campeonato Espanhol, com 8 pontos de vantagem sobre o Barcelona, que é segundo colocado, e invicto nessa temporada, jogando aqui no Bernabéu, 16 vitórias e 13 empates do time de Carlo Ancelotti. Ancelotti mesmo falou depois do jogo sobre a importância de, no jogo contra o Manchester City, o Real Madrid ter mais intensidade do que teve hoje contra o Atlético. Ele até reforçou que foi um jogo depois da data FIFA, que muitos jogadores estiveram com suas seleções e jogaram as 2 partidas com intensidade e que, portanto, hoje a gente não viu um Real Madrid tão intenso, um Real Madrid que não foi tão intenso porque Fede Valverde e Jude Bellingham, que são os caras de mais intensidade desse time, realmente sentiram os jogos com as seleções e veremos como é que vai ser contra o Manchester City. Destacar, como eu disse também, retorno de Éder Militão aos gramados, foi muito aplaudido pelos torcedores do Real Madrid quando voltou a pisar o campo. Ele que se lesionou no primeiro jogo da temporada do Real Madrid, justamente contra o Atlético de Bilbao, e conseguiu retornar 7 meses e 19 dias depois, pisou o gramado. Como eu disse, um reforço importantíssimo para o Real Madrid, que nessa temporada já não vai contar com o Alaba a temporada inteira, que tem se virado para conseguir ter 2 zagueiros. Tem jogos que nem tem zagueiros para colocar em campo e o Ancelotti está improvisando com volantes e com laterais na zaga. Inclusive para o jogo contra o Manchester City, o Militão não se acredita que para o primeiro jogo ele esteja ok para ser titular, e aí há a dúvida de quem será o companheiro do Rudiger, se o Ancelotti vai optar pelo Nacho, que faz uma temporada muito irregular, ou se vai voltar a jogar com o Tchouaméni, o volante que tem atuado muito na zaga do Real Madrid. Militão muito feliz depois do jogo e volta agora, vai pegar ritmo de jogo para a parte importante da temporada do Real Madrid, que é essa reta final, tanto do Campeonato Espanhol e a briga para seguir adiante na Liga dos Campeões. O torcedor do Real Madrid já colocou cartaz durante o jogo hoje, pedindo para a torcida organizada do Real Madrid para todo mundo vestir a camisa branca do time na partida contra o Manchester City no dia 9 de abril, ida das quartas de final da Liga dos Campeões. O Real Madrid começa a decidir o jogo, a eliminatória no Bernabéu, e termina na Inglaterra. Por isso, o jogo de ida é muito importante para o time de Carlo Ancelotti.